Olá pessoal, quarta aula do nosso curso de História da Hipnose. E nessa aula a gente vai falar sobre o médico James Braid e outros 4 magnetizadores que viveram no mesmo período que ele. O Barão du Potet, Charles Lafontaine, James Grimes e James Sdale. Vamos começar por Charles Lafontaine. Lafontaine era francês e existem relatos de que ele era uma pessoa muito simpática, que tratava pessoas com magnetismo, conseguindo muitos resultados positivos, além de magnetizar animais no zoológico também. Ele teve a fama de ser um excelente magnetizador e por isso foi recebido até pelo Papa Pio IX da época. E como ele era bastante prático no magnetismo, então ele não formulava muitas teorias sobre o que ele fazia, ele só ia lá e praticava mesmo. O interessante de Lafontaine é que ele fazia demonstrações abertas de magnetismo para as pessoas verem. Em uma dessas apresentações, que aconteceu em Manchester, na Inglaterra, em 1841, um médico escocês, oftalmologista e cirurgião chamado James Braid, foi lá conferir o trabalho dele de perto. Acontece que Braid era totalmente descrente do magnetismo. Como médico, ele provavelmente pensava também que magnetismo era puro charlatanismo, mas mesmo assim ele foi lá para conferir a apresentação de Lafontaine. Acontece que nessa apresentação, Braid acabou presenciando fenômenos que ele conhecia já na medicina e sabia que era real, como por exemplo a catalepsia dos músculos dos olhos, percebendo que as pessoas magnetizadas por Lafontaine de fato não conseguiam abrir os olhos. Isso para ele durante a apresentação não pareceu ser fingimento ou então charlatanismo como ele acreditava antes. Então, depois de sair intrigado dessa apresentação, ele chegou em casa e fez o seu assistente, a sua mulher e seu empregado dormirem, tentando reproduzir o que ele viu o Lafontaine fazendo. Só que só usando a fixação do olhar, porque como ele era oftalmologista, ele viu Lafontaine olhando fixamente para os olhos das pessoas e fazendo elas entrarem em um estado diferente do comum e apresentarem fenômenos estranhos. Ele pensou então que a explicação desses fenômenos estariam nos olhos, que o olhar fixo produzia aquele fenômeno, e que, segundo ele, o olhar fixo paralisava os centros nervosos dos olhos e destruía o equilíbrio do sistema nervoso. Nessa experiência em que ele usou as pessoas próximas de cobaia, ele colocou o assistente dele para olhar a boca de uma garrafa e ele entrou em transe em 3 minutos. Já a esposa dele entrou em transe 2 minutos e meio depois, olhando a tampa de um açucareiro. O empregado, que também precisou de 2 minutos e meio, olhou para um preparo farmacêutico sem piscar. Inspirado por Lafontaine e com os resultados que ele teve em casa depois com essas experiências, ele passou a ficar muito interessado por esses fenômenos e preferiu continuar estudando seriamente pelos próximos 2 anos, até publicar em 1843 o livro chamado Neurohipnologia ou a Racionalidade do Sono Nervoso e sua relação com o magnetismo animal. Lembra que eu falei na aula passada do francês Hénin de Cuvier, que tinha usado pela primeira vez o prefixo HYPN? Então, James Braid pegou esse prefixo que remetia a sono, já que eles falavam de sono magnético e a pessoa fechava os olhos de fato como se estivesse dormindo, e ele usou no termo neurohipnologia. De maneira oficial, essa foi a primeira vez que o termo hipno apareceu na literatura para se referir ao magnetismo. Isso fez uma revolução nos estudos, porque separou a prática do magnetismo animal da prática do hipnotismo. O magnetismo, a partir de então, ficou sendo visto como uma prática mais esotérica, não muito respeitada pelos eruditos da época, por ter relação com a existência de um fluido universal que nunca foi provado realmente. Enquanto já o hipnotismo ficou sendo um estudo mais sério, científico, materialista, do porquê aqueles fenômenos aconteciam. Sendo que a primeira explicação, a primeira hipótese, teoria que James Braid deu, foi que aquilo acontecia por causa do cansaço do nervo óptico. Agora, uma coisa muito importante. Quando James Braid usou o termo neurohipnotismo para falar daqueles fenômenos do magnetismo animal, Braid insistiu que o neurohipnotismo e o magnetismo se tratavam exatamente do mesmo fenômeno. Ou seja, pessoal, muita atenção aqui. Magnetismo e neurohipnotismo, que depois ficou sendo chamado só de hipnotismo, para Braid eram a mesma coisa. O hipnotismo era a explicação materialista, científica do que acontecia, e o magnetismo já não tinha nada de científico. Só que eles se tratavam, até então, do mesmo fenômeno. Então o que parece muito aqui, analisando friamente e sem tomar nenhum partido, é que na verdade James Braid fez o que a gente já viu várias vezes na história. Ele pegou uma prática bem mal vista na época, que era o magnetismo, uma prática que até ele tinha preconceitos antes de assistir Lafontaine, uma prática que nenhum médico ou cientista sério queria estudar de verdade, estudou os fenômenos e como se produzia eles
e deu um outro nome para essas práticas, fazendo com que essa mudança de nome passasse uma outra visão para os estudiosos da época, fazendo com que eles aceitassem estudar o magnetismo. Mas muitas vezes sem saber, porque o que eles estudariam na verdade seria o neurohipnotismo, nome chique, sério, científico. Ou seja, pessoal, existe muita discussão hoje sobre magnetismo não ter nada a ver com hipnose. E talvez com o passar do tempo hoje, talvez não tenha mais mesmo. Só que na verdade, James Braid, quando criou o termo hipnotismo, neurohipnotismo, para ele magnetismo e hipnose eram exatamente a mesma coisa, o mesmo fenômeno. Isso deu muito certo. Primeiro, essa teoria demorou para pegar, e as práticas de Braid ficaram conhecidas como Braidism, que é braidismo em português. Assim como o magnetismo animal de Mesmer ficou conhecido como mesmerismo. Mas no fundo, era tudo a mesma prática, era tudo o mesmo magnetismo animal que vinha desde lá de Paracelso e também de muito antes dele. Com a popularização das teorias de Braid, em 1859, um cirurgião francês bem famoso chamado Alfred Vaupoux fez um relato para a Academia de Ciências sobre um procedimento médico usando o mesmerismo. Só que ao invés de chamar de mesmerismo, que era uma prática mal vista, ele chamou de neurohipnotismo, esse nome bem chique, acadêmico. Só por causa dessa mudança de nome, que remetia a uma teoria materialista por trás, sobre o cansaço do nervo óptico, que na verdade também era só uma hipótese e não tinha nenhuma comprovação, isso fez o magnetismo animal entrar com força na medicina, passando a ser muito estudado pelos médicos e criando-se hospitais mesméricos. Só que agora com o nome de neurohipnotismo, que depois foi abreviado como hipnotismo. E essa teoria materialista do nervo óptico, o próprio Braid depois disse na verdade que estava errada. Conforme ele foi estudando mais, ele quis ainda mudar o nome de neurohipnotismo para monoideísmo, porque o termo hipnotismo vem de sono e ele começou a pensar na época que apesar das pessoas fecharem os olhos no processo, elas não pareciam que estavam dormindo, mas sim concentradas em uma única ideia, que era o monoideísmo. Só que esse termo acabou não pegando e ficou hipnotismo até hoje mesmo. Braid, no final da vida, antes de falecer, quis ainda mudar o termo hipnotismo para consciência dupla, que tem total relação com a divisão da mente e os automatismos, que foram defendidos depois por outros estudiosos como Pierre Janet, sob o nome de dissociação ou desagregação, surgindo a teoria dissociativa, que entendia a hipnose como um transtorno, uma patologia, e depois, bem mais para frente, a teoria neodissociativa de Hilgard, que já defendia a hipnose como estado não patológico que as pessoas têm a capacidade de atingir sob determinadas circunstâncias. Bom, James Braid, além dessa parte teórica usando o magnetismo com o nome de neurohipnotismo, depois de monoideísmo, sendo que as pessoas se referiam à sua prática com o nome de braidismo, ele fez várias anestesias usando só essa prática, para fazer cirurgias importantes, assim como John Elliotson, que nós já vimos na aula passada, também estava fazendo. Os relatos são de que James Braid chegou a operar quase 1000 casos, como estrabismo, curvatura da coluna e pé torto também, só usando o magnetismo. E lembrando, pessoal, que a prática dessa época ainda era muito pobre no uso de sugestões. Só que foram aqui e também com Abad Faria que elas começaram para depois se desenvolverem na escola de Nancy poucos anos depois. Bom, seguindo essa linha, mais particularmente de John Elliotson, nesse mesmo período, um outro médico muito famoso entre os hipnotistas de hoje, chamado James Dale, um escocês, fez várias cirurgias importantes na Índia, em Calcutá, pela Companhia Inglesa das Índias Orientais, somando mais de 2.000 cirurgias, usando como anestésico também apenas o magnetismo animal. O método que se conta que ele usava para isso era dar um pouco de haxixe para o paciente, um derivado do cannabis, da maconha, e depois ficar se alternando com até 10 magnetizadores, dando passes lentos da cabeça até a região do umbigo do paciente, o epigastro, e dando baforadas no alto da cabeça dele, até ele entrar no estado de transe e conseguir a anestesia. Esse processo podia durar várias horas até dar certo, às vezes até um dia inteiro. Se você acha que isso era uma loucura deles passar tanto tempo assim para conseguir uma anestesia que a gente consegue hoje em 30 segundos com Propofol, é importante lembrar que não existia anestesia química na época. De cada 10 operados, 4 morriam durante a cirurgia, então era 40% de chance do paciente morrer durante a operação. Com esse procedimento de magnetismo, a taxa de morte reduziu para apenas 5%. E isso é bastante impressionante se a gente lembrar que nessa época não existia também muita higiene, que a técnica cirúrgica não era avançada e que não existiam transfusões de sangue e nem antibióticos. Só que ainda assim, James Dale foi muito atacado durante a sua vida. Os médicos tinham a cara de pau de afirmar que, na verdade, os pacientes estavam fingindo que estavam anestesiados, que era um acordo que Dale fez com eles. Imagina só, pessoal,
você arrancar fora o braço de uma pessoa, serrar o osso dela e ela fingir que não sente dor. É óbvio que não, né? Mas esses ataques eram normais nessa época, porque afinal, até hoje, muita gente não entende como esse procedimento funciona. Eu mesmo já conversei com bons médicos que não acreditam e não entendem esse procedimento, achando que é a mesma coisa que show de mágica. Hoje eu já tenho vergonha, porque com acesso à informação já acaba sendo uma falha no aprendizado. Então desculpa, mas é ignorância mesmo. É só jogar ali no Google, mesmerismo, que você vê pelo menos que essa prática existe. E acontece que se hoje é assim, então imagina lá no século XIX como é que era. E James Sdale, durante um período da sua vida, ficou indignado porque o Senado dos Estados Unidos ofereceu um prêmio de $100 mil para o inventor da cirurgia sem dor através da anestesia química, que passou a ser usada nessa época, tirando totalmente o reconhecimento de Sdale e do magnetismo animal, afirmando ainda que a anestesia química era o único método seguro de anestesia, o que foi um verdadeiro escândalo para o Sdale. Hoje, James Sdale é muito conhecido e lembrado tanto por causa das suas cirurgias com magnetismo, quanto também por ter sido a referência para um hipnotista bem mais recente do século XX, chamado Dave Elman, que criou um protocolo de hipnose através de relaxamento e afirmou que o resultado desse relaxamento era o mesmo estado que Sdale colocava seus pacientes através dos passes magnéticos. Então, hoje, os hipnotistas conhecem e falam muito sobre o estado de Sdale, ainda que não exista nenhuma evidência de uma relação entre o estado de Sdale descrito por Dave Elman, que a gente conhece hoje, e o trabalho de James Sdale mesmo, usando passes, que se perdeu lá no passado. Bom, nessa época temos então James Braid teorizando o magnetismo e mudando o nome para neurohipnotismo, LaFontaine fazendo magnetismo abertamente e tratando as pessoas, James Sdale fazendo um monte de cirurgia só usando o magnetismo como anestesia. E o que mais será que estava acontecendo nesse mesmo período da história? Nos Estados Unidos, o magnetismo estava sendo estudado e praticado com outro nome, eletrobiologia, liderado por um frenologista chamado James Stanley Grimes. Vamos lembrar que a frenologia é uma prática antiga e já desacreditada pela ciência, que pregava que o formato da cabeça mostrava a personalidade da pessoa, os transtornos ou até mesmo a inteligência dela. Bom, a eletrobiologia veio depois para a Inglaterra e ofuscou por um tempo o termo hipnotismo, mas não durou muito e logo caiu no esquecimento. Se você quiser saber mais sobre isso, leia o livro Da Sugestão e Suas Aplicações na Terapêutica, de 1886, escrito pelo Dr. Barnheim. Agora, uma curiosidade interessante sobre James Stanley Grimes é que ele foi um dos primeiros hipnotistas a fazer hipnose em estado de vigília, sem precisar colocar as pessoas em nenhum tipo de transe, que era até então chamado de sono magnético ou sono nervoso. Ainda nesse período da França, um cara muito rico chamado Jules-Denis Dupotet-Senevois, mais conhecido como Barão Dupotet, ficou muito conhecido como um grande magnetista. Ele até chegou a criar uma escola de mesmerismo em Paris. Uma curiosidade sobre ele que muita gente não sabe é que naquela época muitas pessoas associavam seus supostos poderes como magnetizador com o fato dele ter perdido o polegar da mão direita, o que é claro não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O que é interessante saber sobre o Barão Dupotet é que o entendimento e a prática dele do mesmerismo era totalmente espiritualizado. Para ele o magnetismo era uma forma de conectar o espírito e a matéria, sendo que ele era envolvido com vários videntes da época e depois foi muito citado também pela famosa Helena Blavatsky, que considerava que ele fazia parte da Sociedade Teosófica, onde estudavam teosofia, que é considerada uma doutrina ocultista. Mais interessante ainda é saber que o Barão Dupotet fez parte da Sociedade Mesmeriana La Chaîne Magnétique, que significa a corrente magnética, junto com Allan Kardec, sendo que Allan Kardec aprendeu o magnetismo com o Barão Dupotet. Então olha só, os passes espíritas, da maneira como existem hoje no espiritismo, no kardecismo, é a prática do magnetismo animal que foi ensinada para Allan Kardec pelo Barão Dupotet, uma prática que vem lá de Paracelso, que era alquimista, e também de muito tempo antes. Então veja como as coisas se conectam. Muita gente hoje, quando se fala em magnetismo animal ou mesmerismo, não faz ideia do que isso seja. Já quando fala em passe espírita, todo mundo sabe o que é. E acontece que magnetismo e passe espírita são exatamente a mesma coisa, com a diferença que o magnetismo tem várias explicações e não só essa do espiritismo e do Barão Dupotet relacionada com espiritualidade. Curioso também é o fato de que aquilo que nós chamamos hoje de Reiki terem exatamente os mesmos princípios do magnetismo animal, mas sem olhar nos olhos, nem precisar colocar a pessoa em sono magnético, em transe, nem conseguir também as crises mesméricas. Então olha só, quando no Brasil hoje se fala em Reiki, todo mundo sabe o que é e acha normal, vê como um tipo de terapia e em toda cidade tem alguém que trabalha com isso.
Já o magnetismo animal, a maioria da população não faz ideia do que seja. E como tudo que é desconhecido, então causa medo e desconfiança. Já os passes espíritas, quase todo mundo conhece, mas vê como algo restrito do espiritismo ou da Umbanda. Quando na verdade passe espírita, reiki, magnetismo animal e hipnose, que foi a prática científica do magnetismo animal, na base podem ter sido exatamente a mesma coisa. A maioria dos magnetizadores até hoje acreditam na existência material de um fluido universal igual acreditava Mesmer ou Paracelso lá atrás na história. Outros ainda acreditam que o magnetismo é tudo coisa da cabeça, sugestão e expectativa, é exatamente o mesmo funcionamento da hipnose. E ainda tem outros hoje que misturam tudo o que aprenderam na vida. Dizem que no magnetismo animal são os espíritos dos arcturianos, alienígenas que alinham os chakras a partir de um plano astral, através de um fluido que na verdade são energias quânticas movimentadas pela posição dos planetas, usando ainda pontos de acupuntura e com a cerejinha do bolo que são as explicações neurocientíficas sobre a hiperativação da amígdala cerebral e tudo mais. Talvez para parecer mais científico e convencer mais pessoas a passar pelo processo, que é justamente o princípio da pseudociência. Ou então, sei lá, talvez as pessoas acreditem de fato que tudo isso exista. E talvez até exista mesmo. Nós só não sabemos e não temos ainda como saber. E tudo isso forma uma verdadeira sopa de teorias que não tem nenhuma base científica que possa dar sustentação. Só que apesar da explicação que as pessoas dão, se é por causa de uma coisa ou de outra, o magnetismo animal, o reiki e os passes espíritas de fato funcionam e funcionam demais. Então não se trata de funcionar ou não, mas do porquê eles funcionam. Até hoje nós de fato não sabemos exatamente o porquê, sendo mais lógico para a ciência apontar para o poder da expectativa e da sugestão, o que vai ser entendido pelos leigos como o poder de acreditar, o poder da fé. A gente termina essa aula aqui e na próxima nós vamos conhecer a história da escola do hipnotismo leve, que é a escola de Nancy, e da escola do hipnotismo profundo, que é a escola de Charcot em Paris. Eu vejo você então na próxima aula.